Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Assim, gente, eu acabei não indo, não consegui ir no Aikido no final de semana. Meu dente tá bom, mas no final de semana não deu. Tive que ir de emergência no meu dentista, que aliás eu vou toda semana. Aquele drama, né? Aquele drama depois daquele problema que teve naquele maldito hospital. Que eu detonei meu dente. De raiva, de muita raiva, muito ódio, e eu continuo batendo o dente, né? Mas agora tá melhor meu dente. Eu tava dormindo sem a placa. Sem a placa realmente dá problema, né? Vamos ver, agora amanhã tem Aikido. O meu objetivo é fazer Aikido 2 vezes por semana, tá? Vamos ver. É aquela coisa, né? A arte marcial você não pode levar muito a sério, tá? Isso realmente os 9, 10 anos que eu tô na arte marcial é um fato, né? Os homens das artes marciais são difíceis de lidar. É um machismo total. A arte marcial não é uma coisa séria, né? Eu na primeira vez eu levei muito a sério o Aikido, né? A primeira vez que eu fiz, quando eu comecei, depois eles me tiraram por causa do machismo, né? E continuam me perseguindo no meu canal. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu vejo gente sacana no meu canal, botando apelidos idiotas, não, eu tiro, tá? Eu tiro, já tirei uma pessoa que entrou aí, com um nome esquisito, com gracinha, e eu tiro, tá? Eu tiro na hora, na boa, tá? Porque no meu canal eu não quero quantidade, eu quero qualidade, gente, não quero tranqueira no meu canal, tá? Se eu souber, é que não dá pra gente ver quem tá no canal da gente, né? Alguns eu vejo, quando eu vejo que é tranqueira, se eu consigo ver, eu tiro, tá? Se eu vejo que é tranqueira. Então eu já vi sabe, com um apelido idiota e tal, eu já tirei, tá? Reclamei no YouTube, falei que eu quero ele fora. Bloqueei, excluí, não quero. Não tô interessada em quantidade, tá? Eu tô interessada em qualidade. Gente, vamos voltar no livro do Bruce Lee, que eu já tô mais da metade. Tô lendo, é um livro muito bom, bem legal. Tá? Escrito por um homem, tá? Então, vocês podem imaginar que tem, né? O viés machista está sempre presente quando é um homem que escreve, né? Então a gente tem que ter isso em mente sempre, tá? Mas o Bruce Lee, ele era machista, sem dúvida nenhuma, ele era machista, bem machista, o Bruce Lee. Você vai vendo, primeiro que ele é de uma família chinesa, né? Oriental, asiática, então a cultura chinesa, a cultura oriental é machista, né? Por exemplo, o Bruce Lee não queria que a mulher dele trabalhasse. Tá, isso é um traço bem machista, inclusive ancestral, né? Imagina, em pleno século XXI, uma mulher não trabalhar, né? É estranho. Então, mas ele não queria que a mulher dele, ele não deixava a mulher dele trabalhar. E a mulher dele aceitava isso, tá? Então, ele era super machista, o Bruce Lee. E extremamente machista. Primeiro, né? Ele traía a mulher dele com várias atrizes. E uma coisa interessante, eu acho que ele traía para conseguir papéis, tá? Eu acho que o Bruce Lee, ele tinha casos com as atrizes, porque ele tinha caso com atrizes famosas, conhecidas, tá? E era para conseguir papel, né? Porque o que acontece com o Bruce Lee? O Bruce Lee, ele começa a ficar muito frustrado em Hollywood, né? O objetivo do Bruce Lee, ele sempre gostou de arte marcial, tá? Mas assim, o objetivo dele sempre foi ser ator em Hollywood e um ator reconhecido. Mas ele não conseguia isso. Ele não conseguia por vários motivos, né? Primeiro porque ele era asiático, né? E existe um preconceito com os atores, né? Asiáticos em Hollywood. Sempre existiu, tá? Tinha a questão da língua, tinha o jeito dele, que o pessoal tinha, né, uma restrição com o jeito dele, achavam ele muito ativo, ele era hiperativo, né? Ele não parava quieto. Ele não parava quieto, né? Quando ele ia pro estúdio gravar, ele não parava quieto. Ele não parava quieto, assim, sabe? Todo mundo dizia que ele era assim, uma espoleta, tá? O Bruce Lee, ele ficava o tempo todo fazendo flexões, fazendo exercícios, e ele queria chamar atenção. Ele gostava, ele precisava ser o centro das atenções, né? O Bruce Lee, ele tinha esse problema, tá? Quando ele ficava no descanteio, ele ficava irritado, bem irritado, tá? E bem incomodado. Ele não sabia lidar, né, com isso, o fato dele não estar, em alguns momentos, ele não estar em evidência.
Ele não conseguia lidar bem com isso, o Bruce Lee. Você vai percebendo isso, né, na leitura do livro. É legal o livro por causa disso, porque ele vai mostrando a psique do Bruce Lee, né? Vai mostrando um pouquinho da personalidade dele, o lado B dele, né? Porque todo mundo põe o Bruce Lee lá em cima. Nossa, o Bruce Lee, Bruce Lee. Então, mas o Bruce Lee, ele não era tudo isso, tá? Ele tinha muitos problemas, né? E ele tinha uma frustração muito grande de não conseguir bons papéis em Hollywood, o Bruce Lee. Ele não conseguia. E tanto é que ele foi se relacionando com pessoas conhecidas de Hollywood para tentar entrar. Porque é que nem é na vida, é que nem hoje em dia, é o QI, tá? Hollywood é um QI. Você tem que ter alguém que te indique. Então ele precisava ter alguém lá de dentro que indicasse ele para conseguir um papel. E era muito difícil, porque, por exemplo, ele só conseguia papel quando tinha algum filme que tinha algum personagem asiático, quando tinha algum personagem que fazia alguma arte marcial, né? E era muito difícil para ele conseguir isso, não era muito fácil. Ele concorria com outros asiáticos, né? Outros atores também, chineses, coreanos e japoneses, e que tinham mais nome que ele. Então ele vai ficando muito frustrado, você vai percebendo no livro, né? Isso ele já tem 2 filhos, né? Ele tem o Brandon e ele já tem a Shannon. Se não me engano, Shannon. Ele tem 2 filhos já, tá? Já nasceu a segunda filha dele e ele fica muito preocupado em bancar a família dele, né? Porque ele é muito preocupado com a família. O Bruce Lee, ele era bem bastante, por um lado, ele traía a mulher, né? Traía a mulher direto. Né? Você vai percebendo isso. O autor vai contando das traições dele. Ele trai direto a mulher dele, né? Com várias atrizes, no set de filmagem. E ele fica atrás das atrizes, né? Você vai contando, né? Ele fica atrás das atrizes e atrizes de nome. Por isso que eu acho que ele ficava atrás das atrizes para conseguir algum papel. Para conseguir algum papel em Hollywood. Então ele também usava esse artifício da beleza, né? Do sexo. É interessante quando você vê um homem fazendo isso, né? Porque todo mundo só fala das mulheres, mas ele também usava, né, o artifício sexual para conseguir algum cantinho, tá? Ele usava assim. E aí ele vai se relacionar com várias atrizes famosas e, né, casado com a Linda. Ele chega a falar sobre isso com a Linda, sobre traição. Ela falava que não aceitava, mas eu duvido que ela não soubesse, né, que ele traía ela. Duvido. Porque ele viajava, né, muito, né? E aí ele começa também a fazer filmes com diretores chineses, tá? Que é muito atrasado, né? Ele quer Hollywood, ele não quer cinema chinês, né? Então ele descobre um diretor chinês famoso também, mas é muito atrasado, né? Ele começa a perceber, muito atrasado, que aquilo ali era só para ele ganhar dinheiro, né? O cinema chinês, que também começa a se destacar, né? E então a luta dele é para conseguir um espaço em Hollywood, a luta do Bruce Lee. O Bruce Lee, ele ficou muito frustrado, a vida toda dele ele ficou frustrado, né, de não conseguir um espaço em Hollywood, porque ele sempre quis ser, né, um ator de destaque. Ele tinha muito contato com vários atores conhecidos, tá? James Combs, tem aquele outro. É que eu não conheço esses atores, eles são antigos, mas eles são famosos. Eles faziam western, né? Aqueles filmes de cowboy, e bem famosos, tá? Bem famosos. E ele foi fazendo um relacionamento com esses atores. Ele dava aula de Kung Fu para esses atores famosos, tá? E o Jet Li, ele também dava, né, aula para esse pessoal da arte que ele criou. E o pessoal foi ficando amigo dele, gostavam dele, né? Ele tinha um jeito muito peculiar, ele era muito ativo, muito agitado. E o problema dele, muitas vezes, ele não gostava de ir nas festas, né, de Hollywood, porque você tinha que ir para fazer contatos sociais, ele tinha dificuldade nisso. Ele não bebia, né? O Bruce Lee não bebia nada, né? O Bruce Lee não bebia nada e tinha também essa dificuldade, porque em Hollywood todo mundo bebia, tá? Todo mundo chapava o coco. E o Bruce Lee não bebia, tá? Ele nunca, todas as vezes que ele bebeu, ele passou mal, ele não gostava de bebida, só que ele mexia com drogas, tá? Ele mexia com maconha e haxixe, tá? Ele mexia bastante com maconha e haxixe, o que é meio estranho, né? Pra gente que pratica arte marcial, porque a arte marcial, né,
você não é saudável, né? Nem droga e nem bebida, tá? Então é meio estranho você pensar no Bruce Lee fumando maconha e mexendo com haxixe, tá? Mas ele era assim, inclusive ele chegava a fazer bolos, botava haxixe dentro, sabe? Era uma coisa bem assim estranha. Mas ele era viciado mesmo, em maconha e haxixe, tá? Mas ele não bebia nada, absolutamente nada. Viciado em exercícios, tá? Ele fazia um monte de batidas, ele tinha uns hábitos alimentares muito estranhos, tá? Ele tomava todo dia batida com ovo cru, ele colocava um monte de coisa nas batidas, tá? Ele era muito, o físico dele era impecável, né? Ele fazia exercício o dia inteiro, ele era bem assim disciplinado nisso. E a vida dele era isso, tá? Ele tinha uma vida paralela, né? Ele tinha duas vidas, ele tinha uma vida com a família e ele tinha essa vida em Hollywood, né? Que era, né, traindo a mulher, com essas mulheres, tentando um lugar em Hollywood, com esse pessoal rico, que tinha carro chique, porque esse pessoal de Hollywood, que ele tinha contato, eram atores famosos, Roman Polanski, gente famosa, né? Sharon Tate, ele tinha relacionamento com esse pessoal de Hollywood, tá? E ele morava nesse lugar, né? Então, ele tinha contato com coisas assim, de gente rica, né? E ele dava aula pra gente muito rica. Então, ele tinha contato com esses carros grandes, Porsche, ele vai contando, né? Tem uma parte no livro que conta que ele teve um momento que ele consegue um papel e aí ele ganha dinheiro, um dinheiro legal até. Aí ele junta dinheiro para comprar um Porsche, porque tinha um cara, amigo dele, que era ator também famoso, que tinha um Porsche. Então ele queria um Porsche. Aí ele entra no Porsche, sabe? Aquele carro super potente, assim, que vai embora, ele fica com medo. Então tem umas histórias que vai contando no livro que você não sabe se é mito ou se é real, porque exagera um pouco, tá? Na história. Aquela história, aquela frase, né? Seja água, aquilo não é uma frase dele filosófica, como as pessoas pensam. Não é. Aquilo lá é o roteiro de um filme que fizeram para ele participar e ele tinha uma fala e criaram uma fala, não é nem dele, criaram uma fala para ele, né? Criaram uma fala em que ele fala isso. Então, e aí ficou famosa essa frase. Por quê? Porque todos os programas de televisão que ele ia, ele lembrava dessa frase. Né? Porque as pessoas pediam, né, para ele falar alguma coisa, né? O que seu personagem falava? E ele gravou essa frase, né? Do seja copo, não sei o que, seja água, para não sei o que. Aquela frase famosa que todo mundo fica repetindo que é dele, que é filosófica. Não é filosófica, não é dele, né? Na verdade, aquela frase é uma frase que criaram para ele num roteiro de filme, tentando vendê-lo como ator para Hollywood, um desses amigos dele, um roteirista bem famoso, que ele fez amizade, né? Criou um roteiro e colocou ele como personagem e criou uma fala que falava isso. E ele foi em várias entrevistas de televisão e ele ficou repetindo isso. Então ficou sendo como uma frase filosófica dele. Não era. Então assim, é muito engraçado o pessoal das artes marciais, né? Eles não leem, eles ficam repetindo que nem papagaio informações que não são, né? Verdade, né? Aquela frase não é dele, não é filosófica. Aquilo é de um roteiro para um personagem que ele ia fazer. Né? Não tem nada a ver com filosofia aquilo lá, né? Tem um sentido filosófico, mas não é dele, tá? Não é do jeito que contam, né? É do personagem dele, tá? E ele carregou, e muito tempo ele ficou carregando esse personagem, o Kato, né? O Kato foi o personagem mais forte que ele fez, né? De um dos filmes, Besouro Verde, se não me engano. Foi um personagem muito forte que ele fez e ele ficou com isso, né? Todo mundo conhecia ele por esse personagem. E ele queria, Lanterna Mágica parece também que ele fez. Então assim, ele foi se frustrando muito, tá? Ele foi se frustrando muito e claro, ao mesmo tempo ele foi tentando ganhar a vida, né? Dando aula para esses atores de Hollywood, ganhava muito bem, porque eles pagavam por hora. Também foi fazendo contato com essas pessoas para que elas levassem ele para Hollywood. Né, para que ele conseguisse um papel, porque a vida dele inteira ele tentou ser um ator famoso de Hollywood e não conseguiu, ele não conseguia. Era muito difícil, Hollywood é muito difícil, é muito inacessível, né? As pessoas achavam que ele não tinha maturidade para ser um ator ainda, né? Pegar um papel grande, sempre davam papéis pequenos para ele, secundários.
Ele nunca conseguia ter um papel primário, né? Se tornar um ator famoso como aqueles, né? Dos amigos dele, né? Que ficaram famosos. Então ele carrega essa frustração e ele vai falando isso, dessa frustração. Isso vai mostrando no livro. E paralelo a isso, ele vai, né, levando as escolas dele, né? Dando aulas particulares, né? Da arte que ele criou, o JET. E fazendo demonstrações, todo lugar que ele ia, festas de Hollywood, reuniões, ele fazia demonstração de Kung Fu e todo mundo parava para ver, e do Jet, e todo mundo parava porque ele era perfeito, né? Ele era perfeccionista, né? O Bruce Lee, ele era perfeccionista, ele treinava o dia inteirinho, né? Fisicamente, o físico dele era perfeito, tá? E ele também tendo relacionamentos extraconjugais, então assim, ele tinha uma vida dupla. Né? Ele tinha uma vida conservadora com a família, com a mulher, a Linda cuidando dos filhos. Claro, a Linda sempre um personagem, assim, sombra dele, mas na verdade ela bancava ele, né? A Linda, na verdade, é que estrutura ele, né? Porque ele fica aí brincando pra lá e pra cá, brincando de ser ator de Hollywood, não conseguindo. E a Linda, na verdade, é que dá estrutura, né, pra ele. Ela que cuida das crianças, cuida da casa. Ela é a estrutura, né? A estrutura séria da casa, é adulta, tá? Mas ela não tem vida própria, né? Ela viveu para ele, tá? Na verdade é isso, você vai vendo isso. Na verdade é isso que pelo menos o autor do livro mostra dessa forma. Mas é um homem escrevendo, então é suspeito. Não dá para saber o que a Linda sabia, o que a Linda pensa. E como é que foi para a Linda viver com o Bruce Lee. Porque não devia ser muito fácil viver com o Bruce Lee, né? O Bruce Lee, ele é um cara, assim, um pouco evoluído, né? Minha opinião é essa. Eu nunca fui fã do Bruce Lee. Eu nunca fui fã do Bruce Lee, tá? Sempre achei que ele fosse machista, que ele fosse, assim, um cara egocêntrico, narcisista, vaidoso, super vaidoso. Assim, sempre achei um cara assim, tipo, né? É aquele tipo na arte marcial, né? Ele criou um personagem grande, um mito, e se fez em cima desse mito. E a arte marcial também se banca em cima desse mito, né? A arte marcial também criou esse mito e alimenta esse mito, e os tontões das artes marciais que não leem nada de arte marcial e nem de Bruce Lee, compram essa ideia de um Bruce Lee que não é o Bruce Lee, na verdade, né? Então, nesse livro você vai entendendo nas entrelinhas quem é o Bruce Lee. Bruce Lee é um cara super inseguro, ele tem dificuldade para lidar com as diferenças, ele é extremamente egocêntrico, super vaidoso. Ele é um cara que ele se sente inferior nos Estados Unidos pelo fato dele ser um imigrante, né? Asiático, e sim, provavelmente ele sentiu o preconceito, né? Ali ele não conseguia papel, mas ele é um cara que venceu, porque ele sai da China, vai para os Estados Unidos e ele consegue viver em Hollywood. Então ele venceu, né? Quando ele volta para a China, para o lugar onde ele viveu, ele é um vencedor, ele é visto como vencedor na China, né? Porque ele conseguiu, por mais que ele tenha feito um papel pequeno, ele conseguiu vencer. Ele foi para o Ocidente, para Hollywood, conseguiu uma casa, casado com uma mulher ocidental, né? Isso é vencer, tá? Porque tinha muito preconceito, né? Principalmente em Hollywood. Muito preconceito com ele, com os asiáticos. Você percebe o preconceito que tem. Imagina com mulher também, principalmente. No livro você vai lendo, você vai percebendo como é preconceituoso Hollywood com as mulheres. O extremo machismo, né? As mulheres muitas vezes têm que se relacionar com diretores, com atores, para conseguir papéis, para se manter nos papéis. Então assim, é uma coisa absurda, é nojento, né? Mas o machismo é extremo em Hollywood, extremo, né? E você, se hoje é extremamente machista Hollywood, imagina naquela época, né? Porque a gente tá falando dos anos 60, 70, tá? Então o machismo era extremo, muito, muito forte, né? Naquela época já, muito forte. Então as mulheres também, as atrizes tinham que acabavam tendo relacionamentos, os atores ficavam dando em cima, assediando elas. O assédio não era que nem é hoje, né? Uma coisa que não pode, tem que respeitar, não. Antigamente era normal, né? Atores davam em cima de atrizes, faziam propostas indecentes, era assim, você vai percebendo isso. O próprio Bruce Lee tem uma parte no filme, no livro, que ele começa a assediar uma atriz que trabalhou com ele. Ela acha normal isso, hoje não seria normal isso, né? Ele fica insistindo que quer se relacionar com ela, insistindo o tempo todo, sendo que ele é casado, inclusive, né? E você percebe que ele quer, mas ela está num papel de destaque no filme. Então, ele quer, porque ele acha que ele vai conseguir um papel
né? Se aproximando dela, né? É uma forma. Então é um cara assim, é um cara extremamente assim, fraco, né? O Bruce Lee é um cara fraco, você percebe? O caráter dele é discutível. É um caráter discutível, bem discutível, né? Um cara que não é e não é. Fala uma coisa, mas não é outra. Ele fala pra mulher que não vai trair ela, mas ele trai. E ele trai pra conseguir papel. Então ele usa uma mulher pra conseguir um papel. Então assim, umas coisas assim meio absurdas, né? Que é uma forma de prostituição, né? Então, você vai entendendo um pouco do caráter do Bruce Lee, tá? Um pouquinho do caráter dele. Ele é extremamente seguro, apesar dele mostrar, né? Toda vez que ele tá num grupo, ele tá toda hora querendo ficar em evidência. Ele tem dificuldade de, quando ele não está em evidência, ele fica mal, né? Isso também é um traço que mostra a psique dele, como é complicada, né? Como assim? Ele não consegue ficar, né, num lugar em que as pessoas não prestem atenção nele, tá? Ele fica mal. Então, isso também é um problema. Então, assim, é um livro muito interessante. Embora seja um homem escrevendo e seja um homem, e o homem sempre é machista quando ele escreve, tá? Então a visão que ele dá da Linda é uma visão ruim, é uma visão secundária, mas você percebe que a Linda tem uma importância muito grande na vida do Bruce Lee, é ela que estrutura ele, sem dúvida nenhuma, só que ele não me parece que o Bruce Lee goste de alguém, o Bruce Lee não é um cara que goste de ninguém, o Bruce Lee não gosta de ninguém, né? Você vai entendendo isso, ele não ama ninguém. Não sei nem se ele ama os filhos, né? No livro você vai lendo, você vai entendendo. Ele tem a personalidade mesmo de um homem marcial mesmo, né? Do marcial, aquele marcial egoísta, que só vê seu próprio umbigo, super inseguro, fica competindo com os outros das outras artes marciais, né? Ele quer o tempo todo provar que o Kung Fu dele é bom, que a luta dele é boa, né? Ele não consegue se superar, tá? É como se ele brigasse com ele mesmo, tá? Os inimigos do Bruce Lee eram ele mesmo, tá? É isso, não são os outros, né? Talvez ele não tenha percebido isso. Mas é isso. É um livro legal, eu tô gostando do livro, bem interessante, bem escrito, enorme, grande, mas você vai entrando dentro do Bruce Lee. Você vai entendendo ele. Ele não é o que as pessoas falam, que os marciais colocam, não é. Não é nada disso, né? Ele é um homem extremamente frágil, fraco, inseguro, mal resolvido, né? Ele não lida com as diferenças, embora ele tenha sido sempre um cara diferente, que brigou, um cara vanguarda na arte marcial. Bruce Lee era um cara vanguarda, né? Ele brigou com todo mundo para se impor. Nesse sentido, sim, ele é forte. Ele brigou com as pessoas para se impor o que ele queria ser, o que ele gostava. Sim, ele impôs a personalidade dele, né? Isso sim. Ele tem a personalidade forte, ele tem uma identidade forte, mas ele tem muitas inseguranças, é isso. E é um homem extremamente machista, né, Bruce Lee? Muito machista. E assim, uma mulher com personalidade forte não fica com ele, de jeito nenhum, né? É uma mulher sombra, sempre uma mulher sombra que fique sendo trampolim para ele, é isso, tá? É isso, gente. Até mais.